Esse é o Quarto de Cima, número 67. A gente está firme e forte aí o segundo ano de Quarto de Cima. Na verdade, já é o terceiro, né? Comecei no final de 2019 e hoje eu estou aqui com uma carioca que nem eu. Não sei se você sabe que eu sou carioca. Não. Ana Lúcia Biagioni. Esse é Biagioni mesmo que fala, ou Biagioni? Biagioni. É do meu esposo. Italiano, meu esposo. Italiano, família italiana. Ah, interessante. Ana Lúcia, para quem conhece, é a Ana Lúcia da Canção Nova. Todo mundo me indicou você a pedidos no pessoal do Instagram, que eu faço uma enquete às vezes. Quem é que você quer no Quarto de Cima? Uma galera queria ver a Ana Lúcia. Então, nossa! Atendendo, né? Tô feliz de estar aqui, viu? Obrigado, Pedro, pelo convite. Não sabia que você era carioca. Não sei você, mas eu, logo que cheguei na comunidade, esse ano completo 20 anos de Canção Nova. E eu precisei perder o sotaque de cara, porque eu fui trabalhar na Rádio Canção Nova. Trabalhei por 14 anos na Rádio Canção Nova. E não podia ter sotaque, né? É mesmo? Não podia. No início, assim, eles tinham muito essa coisa. Então, eu vivia com aquelas canetas na boca, e exercitando falar sem o X, né? O misto quente. Mas é engraçado que eles não querem o sotaque do carioca, mas o deles eles querem, né? Não tem problema. O pessoal de São Paulo... Então, aí teve uma época que eu fui trabalhar na Canção Nova FM de São Paulo, né? A gente trabalhava ali naquele prédio da CBS, e eu apresentava 2 programas na época para a rede de rádio. Uma era para São Paulo, capital mesmo, eu tinha que falar porta, porteira, tudo assim. Sim. Aí eu saía de um e imediatamente eu ia para outro estúdio apresentar um para Fortaleza. Aí tinha que falar porta, porteira, mudar de sotaque numa tarde, assim, era um negócio muito louco, assim. Não, é interessante ter uma coisa cultural, herança no Brasil por causa da TV Globo, que o padrão, por muito tempo, era o sotaque carioca, né? Na TV. Carioca, sim. Novela, jornal, porque a principal era a Globo. E depois... recentemente, bom, não sei se recentemente, mas com certeza tem mais de 10 anos que a Globo começou também a ter uma filial em São Paulo e fazer o Jornal da Globo lá, e depois foi aumentando a quantidade de coisas. Teve uma época que o Faustão esteve em São Paulo, não sei se está ainda, de qualquer modo. Eu não acompanho a Globo, mas eu lembro que tinha uma época que aí sim o tal do padrão de locução, de sotaque, passou a ser um pouco menos carregado do Rio de Janeiro. E aí começaram a espalhar. Mas a gente está se derivando do assunto principal, que é você. Queria te conhecer melhor, e a gente está aproveitando aqui o espaço para isso. Tanta gente que curte a sua carreira. Você começou como a cantar, e como é que você conheceu a Canção Nova? Eu comecei a cantar na noite. Minha mãe tinha uma casa de música ao vivo. Os meus pais sempre foram muito musicais, assim, a gente sempre ouviu de tudo dentro de casa, na infância. Tinha aquela mania do meu pai, a gente acordava de manhã com música clássica muito alta, Beethoven, Mozart, a gente gostava de... Olha a brincadeira de criança, né? Dançar o bolero de Ravel na sala com o pai. Nossa! E essas coisas, assim, a gente ia a esses espetáculos. E daí a rock, The Police, Dire Straits, a gente ouviu de tudo, né? E quando os meus pais se separaram, nessa época eu morava no Rio. Quando eles se separaram, nós fomos morar no interior do estado, em Conceição de Macabu, ali próximo a Campos dos Goytacazes, Macaé, e de onde é a família da minha mãe. E a minha mãe abriu uma casa de música ao vivo com um tio, e precisava, tinha uma banda da casa, né, que tocava, que ensaiava, na casa era uma casa grande, então tinha estúdio de ensaio, essas coisas, e eu ficava no cantinho, assim, olhando eles ensaiando, e eles ensaiavam MPB, eles ensaiavam Gonzaguinha, Chico Buarque, eles não sabiam as letras das músicas, mas eu sabia tudo. Então eu ia ensinando para eles. Numa dessas eles me chamaram uma noite para cantar, eu tinha
13 anos, né? Aninha, só para cantar uma música e tal, nem lembro, o Bêbado do Equilibrista, alguma música assim. Sim. E aí eu comecei a cantar ali com eles, porque já eram meus amigos, então eu ficava à vontade, né, com eles. E eu comecei a cantar direto, assim, até o dia em que a mamãe teve uma experiência pessoal com Jesus Cristo, que foi num grupo da Renovação Carismática Católica, e ela ficou, assim, muito impactada com aquilo, com o batismo do Espírito Santo, com esse Cristo concreto. Até então, a mamãe vivia a fé de preceito, e ela nos ensinou isso muito bem. Mas a partir daquele impacto, daquele encontro, sim, daquela vivência no grupo de oração, ela queria transmitir isso para nós, né? E aí ela fez até aquela coisa de mãe, né? Que fica ali na cabeça, tal. Não, você vai, tal. E eu cantava à noite na casa de música ao vivo, no sábado, e ela queria que de manhã, domingo, eu estivesse lá na missa, e no grupo de jovens, aquela coisa toda. Uhum. De tanto ela falar, eu fui para esse grupo. E quando eu entrei no lugar, assim, aquele monte de freirinha, os jovens, assim, mais de caminhada e tudo, e sabiam que eu cantava. A Ana canta, né? Ana, sobe e canta uma música pra gente, canta uma música pra nós. Eu falei, gente, eu não sei cantar numa música de igreja. Eu falei, não, pode cantar qualquer uma, pense em alguma que você saiba. E aí eu lembro que eu subi e cantei Obrigado, Senhor, de cantar Obrigado, Senhor, e as pessoas, era a única música realmente que eu sabia, sim, e as pessoas cantando comigo, e aí aquilo tocou profundamente o meu coração. Eu creio que ali foi o meu encontro pessoal com Jesus Cristo, porque eu me senti tão amada por estar exercendo o meu dom e as pessoas não estarem pecando ali ao redor, porque na noite eu tinha essa vivência, como a casa de música ao vivo era da minha mãe, então eu tinha que cantar para prender as pessoas ali, para elas ficarem bebendo e tudo mais, que a bebida traz, é uma porta de aberta para outras coisas, e eu usava a minha música para isso, até então. Naquele momento, quando as pessoas estavam cantando e louvando a Deus através da única música de igreja que eu sabia, né, aquilo me impactou profundamente, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Então é interessante que tudo que você contou eu fui relacionando com a história que eu tenho. Infância em casa, exatamente. Meu pai, coleção de disco, cassete. Minha mãe também sempre foi musical. Eu ouvia Dire Straits, ouvia Yes, umas coisas assim americanas e outras brasileiras. E minha mãe era também tinha muita influência de música brasileira e foi cantora e cantou por aí na minha infância. E quando eu tinha lá meus 10, 11 anos, ela abriu um estúdio, então eu sempre tive perto de música. Na verdade, ela estava me lembrando que mesmo antes de eu saber falar direito, com uns 2 anos de idade, eu já era apaixonado por piano. E eu lembro disso. Eu lembro dessa impressão de gostar das teclas e do som e daquela história do visual do piano. E a gente sempre tive essa atração e depois comecei a estudar e tal. Mas na adolescência, tocando como DJ em baile funk, e depois fui para uma banda de pagode, toquei por aí na noite. Eu sei que você foi pagodeiro, isso eu sei. Pois é, eu sempre falo isso. Agora entenda, eu tinha essa sensação de que eu estava exercendo uma coisa que era um dom meu, mas eu nunca pertenci àqueles lugares. Nunca pertenci àqueles lugares. E eu, mesmo lá, no meio do baile funk, ou no meio do show, ou de onde fosse, eu pensava isso. Eu falei, eu tô aqui, eu tô curioso, eu acho até legal, mas eu não pertenço a esse lugar. E essa resposta que você teve de, por acaso, você cantou Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, que era o que você sabia, e Deus foi lá e é para isso que você nasceu. E eu comecei a ver isso. Eu, quando me aproximei da comunidade Shalom, eu já tinha 25 anos. Na verdade, Deus tinha me aproximado para um festival do Shalom com 23, depois com 24, mais outra coisa, só que eu ingressei na obra ali, né, com 25. E quando eu olhei para a casa do Shalom, alguma coisa já me mostrou. Eu já contei isso algumas vezes. Era uma casa lá em Botafogo, esqueci o nome da rua. E era o salão principal, no primeiro andar,
ele estava velhinho quando eu cheguei, então o chão estava saindo pedaço, a parede estava caindo, reboco, parecia tijolo e tal. Mas a coisa era tão bem cuidada, o pessoal não tinha dinheiro para reformar, mas eles zelavam por aquilo que eles tinham, que para mim parecia que era de propósito, que era arte, que eles, sim. por causa do cuidado, né, que a comunidade de vida tinha com o local. E depois foi muito rápido o processo, eu fui me reconhecendo ali dentro, na música, no jeito das pessoas. E tem uma coisa libertadora quando você vê, por exemplo, uma menina bem vestida. Ela não está mostrando em excesso, o corpo não está ousando, não está provocando. Você começa a se desintoxicar, a se libertar e se identificar com as coisas, né? Então esse processo é maravilhoso. Eu gosto muito de olhar para trás e falar isso. E na música foi quando eu comecei a ministrar música na missa, né? Nessa época. Eu tinha tocado na infância, mas era outra coisa, com a minha mãe, que a minha mãe era ministra de música. Mas naquele momento eu comecei a perceber, tudo que eu passei, tudo que eu fiz, foi Deus me dando bagagem, experiência, boas e ruins, para que eu chegasse aqui e dissesse, bom, agora eu cheguei no lugar certo, né? E estou aqui para usar aquilo que Deus me deu. E eu senti isso quando você falou, né? É algo muito forte. Eu costumo dizer que foi um divisor de águas na minha vida. Antes daquele dia existia uma Ana Lúcia, depois existia outra. As dores, as lutas, essa foi bem a época da separação dos meus pais, então eu estava passando por um momento de conflitos, uma adolescente que de repente, que era muito grudada com o pai, de repente vai morar muito longe do pai, e o pai tem outra família, então aquela coisa, até a minha cabecinha se ajustar, né, demorou muito, mas depois desse dia, desse encontro pessoal com Cristo, eu passei a observar essas coisas, a vivenciar, a lutar as minhas batalhas de uma forma totalmente diferente. Realmente, esse Cristo era vivo na minha vida. Aquele Cristo que eu lia, porque minha mãe sempre me ensinou, sempre nos ensinou a ir à missa, a ler a palavra de Deus, a rezar o terço, viver os sacramentos. A mamãe sempre trouxe isso para nós. Porém, aquele Cristo do Evangelho, ele agora estava comigo. Eu podia sentir que ele me ajudava, que ele me apoiava, que ele caminhava comigo, e realmente a minha vida se transformou desde então. E aí eu estava me lembrando como a figura do Monsenhor Jonas a minha impressão é de que é sempre uma novidade. Ele sempre traz uma paz, né? Eu não sei, é Deus que age através dele. Como é que foi a primeira vez que você conheceu ele? A primeira vez que eu encontrei... o Padre Jonas não foi a primeira pessoa da Canção Nova que eu encontrei, não. Sim, sim. Foi o Padre José Augusto, que eu encontrei em Cantagalo, no interior do Rio, no encontro da Renovação, e a Enilda Rocha. E o Padre Jonas levou um tempo para que eu encontrasse, né? Eu vim morar na Canção Nova e nós éramos vizinhos do Padre Jonas. Mas eu não sei, assim, hoje em dia quem chega na comunidade não é mais desse jeito, mas a gente tinha um certo temor, assim, um certo... criava uma barreira, né, invisível, assim. E eu me lembro de passar pela casa do Padre Jonas, que é o caminho que nós trilhávamos para ir para o trabalho todos os dias, passava na porteira da casa dele. Eu lembro que eu passava rápido, assim, para que o Padre Jonas não me veja. Eu tinha a impressão, Pedro, já falei isso em outras oportunidades, que a Canção Nova era tão santa, que aqui não era meu lugar. E isso aconteceu durante muito tempo aqui na Canção Nova. Quem fez isso, extinguiu isso do meu coração, foi o diácono Nelson Corrêa, né? E eu tinha um temor, assim, da formação. Se a pessoa analisar um pouco a Ana Lúcia de perto, vai ver que eu não sou da Canção Nova, mas eu quero aproveitar cada dia que eu estou aqui. Você não se sente Canção Nova ainda? Então, é isso que eu ia falar para você. Até o dia em que ele me atendeu em Lavrinhas. Eu já estava no noviciado, né, morando na Casa da Canção Nova em Lavrinhas, com o diácono Nelson Corrêa de mestre de noviço, e o Padre Jonas foi lá atender um por um. Aí eu não podia mais me esquivar do olhar, né, do Padre Jonas.
E ele foi nos entregar os nossos estatutos, o primeiro que hoje é relíquia, hoje ele já está editado, depois do reconhecimento da Canção Nova, Pontifício, mas eu tenho ainda anotadinho, anterior, assim, com a letrinha, o anterior dele, o azulzinho pequenininho, e quando ele entregou, ele fez questão de entregar um por um e nos atender em oração naquele momento, ouvir as nossas motivações, rezar por nós, né? E eu me lembro que ele falou, Ana Lúcia, que na Canção Nova você sacie sua sede de servir a Deus, de servir as almas, se colocar à disposição. E aquilo mexeu tanto comigo, que naquele momento aquele medo, aquele temor que eu tinha caiu por terra. Logo depois, o Dom Alberto Taveira foi ao noviciado e ele fez a mesma coisa que o Padre Jonas. Ele fez questão de rezar por nós assim, separadamente. E eu lembro que ele impôs as mãos sobre a minha cabeça e disse, Ana Lúcia, aquela que entendeu o carisma Canção Nova. E quando ele disse isso, eu tremi por dentro e fiquei assim, meu Deus, o que será que isso significa? Mas a partir daqueles momentos ali no noviciado, eu comecei a me entender no cacho da Canção Nova, como pertencente, que Deus sempre me fez Canção Nova. Eu comecei a perceber isso na minha história. É um traço de humildade, né? Você não se sentir, né, digna, etc, né? E aí, eu acho que é o melhor jeito, se não o único jeito da gente dizer, eu não tenho mérito, né? É Deus. E aí Deus me trouxe até aqui. Deus deve ser doido, porque eu não pertenço a esse lugar, né? Aí você vai, mas é todo é um processo de assim, eu acho que todo mundo, e não é para dizer, eu sou santo ou você é santa, mas é um sinal de desejo de santidade, que é o reconhecimento de que eu não sou bom, eu não mereço isso, eu tô aqui porque misericórdia, graça de Deus, né? E é tão bonito, eu acho a história do Shalom, que eu sou da comunidade Shalom, né? Sim. Muito... Há quanto tempo, Pedro? Eu ainda não pertenço como membro, né? Hoje eu sou postulante, mas eu tenho uma história longa, assim. Sim. Eu fiz 2005. caminho, me aproximei da Shalom antes de vir para a Canção Nova. Sim, a minha irmã foi da comunidade Shalom, ela chegou a morar na casa de Brasília, mas logo chegou um discernimento de que não era esse o caminho, saiu. Eu me aproximei muito da casa de Macaé, Sim. No interior, que era perto da minha cidade, né? Eu acho que não tem mais, mas eu lembro. Sim. E frequentei grupos de oração, da Shalom e tal. E da mesma forma, eu me aproximei do movimento Focolare, só que eu ia percebendo que eu tinha uma admiração muito grande, mas a identificação não ressoava dentro de mim. Não que seja melhor ou pior, nada disso. Mas não era eu, entende? E aí, mas eu criei um carinho enorme. Na época, os missionários da comunidade Shalom que moravam em Macaé tinham um carinho muito grande comigo e tal, e acompanharam depois meu trajeto até chegar na Canção Nova, bem de perto. Não, então, e eu tenho, justamente, é engraçado, você vai contando a tua história, eu vou lembrando da minha. Eu tive uma admiração pela Canção Nova. Eu acho que teve em 1988 um grande encontro em Cruzeiro, no interior de São Paulo, né? Rebanhão? Eu acho que foi. É isso que eu ia falar agora. Não sei se você lembra dessa ocasião. Não, nessa época eu ainda não conhecia a Canção Nova. Não, eu era criança, eu tinha 8 anos, mas eu lembro, fui, então, mas quem era ativo era minha mãe, era amigos, era o pessoal da idade dela, né? E eles tinham um grupo é como se fossem, eles eram da comunidade Bom Pastor no Rio, só que tinham lá o seu grupo Sol Maior de música, ministro de música, e eles iam como uma identidade deles. E aí teve esse encontro, eu não lembro porquê, mas foi todo mundo, e era um lugar aberto enorme, assim. Mas a partir dali eu comecei a reparar na Canção Nova, comecei a ouvir mais o nome e tal, e aí pula pra frente, eu com 26, 27, já servindo na comunidade Shalom, a gente vai, acho que foi 2008. Teve um Halel da Canção Nova, acho que talvez tenha sido o único, em 2008. Sim, acho que só teve uma edição. Eu toquei lá. Acho que eu não estava morando aqui, em Cachoeira Paulista. Sim. Eu toquei com o missionário Shalom, toquei com o Davidson, não sei o quê, teve uma tenda no dia seguinte com o padre Fábio, foi assim uma coisa que me marcou muito. Mas nessa época eu fui depois com 2 amigos da comunidade e a gente foi visitar a Canção Nova, uma casa
que o Moisés foi rezar, que o Padre Jonas botou ele lá. Tipo, porque o Moisés queria fazer os escritos da comunidade, as regras da comunidade, na verdade. E aí ele pediu muito a ajuda do Padre Jonas na época, porque ele era um jovem que estava assim, Deus está me chamando para fazer isso, eu não sei como é que faz, e me ajuda. E aí eu acho que ele ficou 3 ou 5 dias ali, fazendo um retiro pessoal, escrevendo tudo. O Padre Jonas falou, escreve tudo que Deus te disser e depois a gente conversa. Mais ou menos assim a história. Mas pra mim, né, ficou assim, era aqui a casa, eu não sei nem se depois reconstruíram uma do lado, não sei como é. Mas isso dá uma vibe assim, da gente chegar e falar, poxa, tem um peso, né, não só histórico, mas assim, da mão de Deus, da ligação espiritual do Padre Jonas com Moisés e tal. Foi em Cachoeira Paulista mesmo ou foi em Queluz? Já não lembro se foi em Queluz. Mas era uma casa separada, não era a Canção Nova, era um Deve outro ser lugar. Queluz, assim. a nossa primeira casa foi Queluz, eu acho que era. né? Quando o Padre Jonas fez o primeiro convite, se levantaram lá os 12 primeiros membros da Canção Nova, foi em Queluz, onde hoje é a nossa casa de discipulado, né? Eu acho que é o discipulado, tem várias árvores e tal. Isso mesmo, é uma casa mais retirada, do outro lado do rio, assim. Isso. Quando você passa pela Dutra, você vê escrito lá, muito Casa legal, de Maria, no muro. Muito legal mesmo. E eu acho muito bonita essa história, e o fato também do reconhecimento do pontifício ter chegado para a Canção Nova e para o Shalom ao mesmo tempo. Sim. E assim, é muito bonito tudo, né? Mas eu fico pensando como é que foi o teu processo. Você falou da Canção Nova e tal, hoje você é casado, você tem filhos? Ainda não, mas nós estamos batalhando para que chegue. Quanto tempo que você está casado? Esse mês faço 8 anos de casado. Eu fiz 9 anos também esse ano. Olha só que bênção. Os meus vieram bem rápido, na verdade. Eita, nós estamos numa batalha. Rezem por nós. Sim. E musicalmente? O que é que você tem? Você tem feito nesse ano passado? Como é que foi para você? Ano passado foi um ano que surpreendeu a todos, né? O ano que chegou a pandemia. Eu lembro que no primeiro dia da pandemia, nós estávamos, eu e a irmã Ana Paula, gravando com o JC, iniciando a gravação de um projeto para o ano, né? Aquela coisa, né? Planeja o ano. E aí nós começando o projeto de gravação sem saber direito do que iria acontecer, né? Para frente. Foi exatamente no dia 19 de março do ano passado. Sim, aí nós estávamos programando o Abba Pai, que foi um projeto que o último lançamento foi agora, em janeiro, né, do Abba Pai, que foi um projeto meu e do Christian Lopes, que é um dos nossos pianistas também, membro da comunidade de Canção Nova. Sim. E eu tinha vivido uma experiência muito nova, muito impactante com o amor de Deus Pai, e eu comecei a compor. Quando eu vivo algo assim novo na minha história, na minha espiritualidade, eu imediatamente vou transformando aquilo em composição, em música, porque é o jeito que eu encontrei de rezar mais eficaz, é a música. Eu comecei a compor, né, sobre o amor de Deus Pai, e eram músicas muito íntimas, eram músicas que eu não conseguia ver gravadas com uma banda, com bateria, com baixo e tal. Eu via piano e voz, né? Na época eu estava fazendo um trabalho também com o Eugênio e o Christian era o arranjador. E aí eu falei, poxa, Christian, acho que tinha que ser você. Escuta, vê o que você acha, né? Inicialmente eu tinha pensado em algo para o YouTube, piano e voz, só que aí depois a gravadora chegou junto, não, vamos fazer algo para as plataformas também, com clipe e tal. Nós chamamos o Júlio César Nunes. E ficou uma plástica muito boa, né? O Júlio é muito bom. Eles são maravilhosos, assim, acabaram mesmo virando amigos, assim, né? Já tem um pouco mais de um ano que eu trabalho com eles, que seja para sempre. Maravilhoso, eu fiz 2 clipes com ele, eu fiz um do Rosa de Saron e um da Ana Gabriela. A Ana Gabriela foi recente também. O Júlio é um querido do coração, ele é a Fabíola. Gente boa, a gente começou o trabalho com a intenção de fazer algo para o YouTube, né? E quando a gravadora trouxe todo aquele apoio e tal, e a gente pensou, bem, o que nós temos? Nós temos um piano de cauda, nós pegamos tudo do programa do Padre Fábio, porque o padre não estava gravando era início da quarentena, né? Mas naquela época ele não estava gravando.
E aí nós só vamos pegar tudo do cenário do Padre Fábio. Maravilhoso, já aproveitou. Aquele piano maravilhoso, o pianista, a cortina, o grid de iluminação e o tapete do outro programa e tal. E o Christian com uma gravatinha assim. Pelo amor de Deus, né? E a gente falou, e dentro do estúdio nós podemos controlar mais a iluminação, a gente não tem tanta preocupação com o equipamento, e nós podemos fazer uma identidade de cor para cada música, eram 4 singles, e a gente pode usar o mesmo cenário e ir mudando as cores do cenário, né, só com a iluminação, e assim foi. Aí eu convidei na época o Nelsinho Correia, o diácono Nelsinho. Eu tinha muita vontade de gravar algo com o Nelsinho. No início ele me chamou para compor e gravar com ele Sacramento da Comunhão, quando eu tinha acabado de chegar na Canção Nova. Nossa. Então eu queria muito fazer, ter uma música inédita que nós fizéssemos juntos e cantássemos juntos. Então, você gravou com ele essa? Sim, Sacramento da Comunhão sou eu. Eu tenho uma franja lisa, assim. Verdade. Um dos vídeos mais acessados do YouTube é Sacramento da Comunhão. Eu tinha acabado de chegar na Canção Nova, aquilo ali. Quem fez com ele, fomos eu e o Dalvi, né? Eu e o Dalvi fizemos essa música com ele. E aí eu queria muito fazer uma música com o Nelsinho e gravar algo com ele. E aí surgiu o Coração de Pai, nessa vibe de Abba Pai e o amor dos pais, que é inspirada na parábola do filho pródigo. Eu fiz a parte da filha, entreguei para ele, faça a parte do pai. Então ele terminou, depois de um tempo ele terminou a música, e eu canto a parte da filha, ele canta a parte do pai, na mesma plástica, né, de estúdio. A irmã Ana Paula, com ela eu regravei A Minha Alma Tem Sede de Deus. Foi a primeira música que eu gravei dentro de um estúdio, assim, para entrar, pôr a boca no microfone, e eu queria muito regravá-la. Então a irmã, nossa, foi assim de um carinho enorme. E ela é sensacional, né, a irmã? Ela é maravilhosa. Eu falo, irmã, fica na minha vida, irmã. Ela é linda, assim, com carinho, assim, uma pessoa com um coração generoso, né? Aquela alegria, aquele sorrisão da irmã Ana Paula, meu Deus. Eu conversei com ela também online, assim. Ela é linda. Nessa coisa da pandemia me deu um desespero. Cara, eu não vou conseguir mais falar com as pessoas, não posso mais marcar de encontrar e tal. Só que, na verdade, abriu uma porta que eu posso falar ainda mais. Com gente que eu jamais poderia, marcar de conversar. Não ia dar tempo, não ia ter condições, ia ter que viajar, ou a pessoa. Então foi muito melhor até. Na verdade, eu estava falando isso ontem para a Cibele, minha esposa, assim, 2020 foi um dos melhores anos da minha vida. As pessoas costumam falar mal, né, do problema da pandemia e tal, claro. Mas foi um momento que eu tive uma reconciliação muito grande com Deus, com a comunidade. Eu me tratei, eu me libertei de problemas emocionais. Então, assim, uma série de coisas, né? Voltei a fazer exercício, emagreci, um monte de coisa. Nossa, que então, bom, assim, né? Maravilha. Tem só agradecer mesmo, né? Mas, voltando para o papai, eu fiquei muito feliz que... Fala, depois eu... E o outro feat que eu tinha um sonho, assim, do coração, assim, com admiração tremenda pelo Bruno Faglione. Uhum. E eu lembro que as pessoas ficavam perguntando no meu story no Instagram, Ana, com quem que você ainda tem vontade de gravar e tal? E eu coloquei assim, tipo, não vai nem me notar, né, Bruno Faglione. E o Bruno respondeu na mesma hora no story, no direct, e a gente já tratou. Eu falei assim, olha, eu tenho uma música, que a música que eu cantei com o Bruno é Lugar Preferido. Eu disse, olha, eu tô começando a fazer essa música, mas eu não sei no que vai dar. Não, eu vou te ajudar, eu tô animado, né? É muito bom vai também. Dar certo, não sei o quê. Coração, assim, de ouro que aquele garoto tem. E aí, realmente, nossa, foi a realização de fã. Eu tinha, assim, esse sonho de cantar com o Bruno Faglione. E aí ele foi incrível mesmo, tanto na parte de organizar o arranjo vocal mesmo, para que nós pudéssemos cantar juntos, né? Não você canta essa parte, eu canto aquela parte, não, mas um dia eu sentei aqui no meu quartinho aqui em casa, ele sentou lá na casa dele e a gente foi se acertando e montando mesmo arranjo. Não, um cara solícito, e eu acho que mesmo cedo ainda, eu posso dizer que eu acho que ele é uma das maiores expressões da nossa música. Sim, é uma das maiores expressões. E também porque, como a Abba Pai, ela tinha muito de íntimo, era muito íntimo, muito
exigente, porque fazer algo piano e voz é algo muito exigente, vocalmente falando, tecnicamente falando. Para o pianista então, também, tá? Só para te início, avisar. eu sei, nossa, o Christian, meu Deus, o critério que o Christian usou, você sabe melhor do que eu sobre os critérios e tudo que a música atualmente exige para que você faça um arranjo piano e voz, né? Então, o Bruno sempre foi uma inspiração para esse trabalho. Quando ele disse, eu vou, nossa, foi muita felicidade, muito mesmo. Sensacional. E a última canção que ficou, Abba Pai, que ficamos eu e o Christian, né? Não, e acabamos de lançar. Eu vi que você lançou tem uma semana só, né? Essa música já. Tem poucos dias que a gente lançou, Abba Pai. Mas, assim, o Christian é uma pessoa que tem uma importância grande também na música do Shalom por muito tempo. Sim, ele sempre fala. Álbuns assim do Missionário Shalom, no tempo de viver estrangeiro aqui, ele fez álbuns da comunidade de 20 anos, 25 anos, 30 anos. E me influenciou muito, assim, a inteligência dele. O padre Cristiano Pinheiro diz, o Christian é um mágico no piano, tem aquela sensibilidade e tal, né? Eu acho ele também muito bom mesmo. E eu nunca conheci, por incrível que pareça, assim, uma vez eu ouvi na Canção Nova quando eu fui tocar lá. Sério? Nossa, precisamos promover esse encontro. Não fomos apresentados, né? Se eu tivesse até pensado nisso, faríamos os três aqui, na gravação. Né? O Christian é incrível, incrível. Esse ano nós estamos que você termina já vai pensando no próximo, né? Uhum. E esse ano nós estamos planejando um trabalho sobre as virtudes, uma música para cada virtude, né? E existirão músicas nesse trabalho que vão compor esse trabalho, que são músicas instrumentais, e ele é o músico convidado. Sensacional. E eu quero que você mande um abraço meu para ele, mesmo que ele não me conheça, a gente já mandarei. vai iniciando. Convide-o para vir aqui para participar também. Quero sim. Não, é verdade. Ele tem um canal aqui no YouTube, Christian Lopes, com músicas instrumentais belíssimas. Nossa, eu inclusive eu estava pensando em fazer uma coisa que as mães, as mães católicas, né, as mães têm dito, era legal ter canções de niná instrumentais. Ele tem uma canção de niná recente no canal dele, disso, viu? Né? Então, e é uma coisa que realmente a criança já vai ouvindo a música, só a melodia sem letra e tal, mas já ajuda a dormir, mas aquela melodia fica na cabeça, daqui a pouco ela ouve a música quando estiver mais velha e já é familiar e tal, já está interiorizada, né? Mas, o Monsenhor Jonas, ele fala algo que, mesmo a música instrumental, ela é intencional. Você não pode ouvir uma música achando que ela não é intencional. Ela sempre vai ter uma intenção. Uhum. Ela sempre vem carregada daquilo que o compositor traz no centro da alma, aquilo que está lá no fundo do coração, né? E às vezes ele não consegue expressar uma palavra. Quando eu digo, né, compor é a forma mais eficaz que eu encontrei de rezar, e é mesmo, porque às vezes com as palavras não vem, mas quando você começa aquela alquimia, aquele jogo de encaixe ali, né, você consegue trazer de dentro para fora. Então não tem como você botar qualquer música. O Padre Jonas fala muito isso pra gente, desde que a gente chegou na comunidade, né, botar numa FM e ficar deixando vir de forma aleatória qualquer música, sem você ter escolhido aquela canção. E hoje, atualizando as playlists aqui no YouTube ou nas próprias plataformas digitais, você precisa escolher o que você vai ouvir, não simplesmente deixar entrar, né? Então, para a criança, é algo fundamental escolher o que você vai dar para uma criança, porque a música, ela alimenta a alma, né? E ela traz no estado de espírito, assim, o músico instrumentista, ele aprende a falar com a ferramenta dele, né? Seja um piano ou um instrumento. Se você parar para prestar atenção, a maioria das pessoas só ouve música ouvindo o que o cantor está dizendo, né? Mas tudo que acompanha aquele cantor está falando junto. A dinâmica, o volume, o acorde certo, né? O clima que você vai, para onde você vai com aquele acorde, com aquela harmonia, com aquele jeito de tocar. É um jeito de falar, é uma forma de comunicar, né? Assim como a linguagem corporal, a gente não está falando palavras com linguagem corporal, mas você percebe se a pessoa está animada, se ela não está, se ela está atenta, se ela quer dizer alguma coisa ou não, se ela está ouvindo, se não está, tem linguagens, né? É importante a gente entender isso. E aí, quando a gente vê uma pessoa que tem essa sensibilidade, a gente se alegra, né? Eu lembro que eu era muito mais novo, eu estava tocando na minha bandinha lá, eu perguntei para uma amiga que estava lá de fora,
vem cá, você tá conseguindo ouvir o teclado? Daí ela, cara, eu não sei nem distinguir. Aí foi ali que eu comecei caramba, as pessoas não prestam atenção direito, né? Então, quando acontece de você ver que o meu ministério, o meu teclado, ou a minha forma de tocar ajuda alguém, leva alguém para Deus, é uma satisfação incrível. Deve ser a mesma satisfação que um cantor tem, né? De estar lá se expondo. Porque a gente tem medo de falar em público, de se expor, né? Mas quando você vai lá, se expõe, abre o teu coração, e aquilo que você faz consegue levar alguém para Deus, é muito gratificante, né? Os testemunhos dão força para a gente continuar, né? Desde o início, eu comecei a compor na Canção Nova. A maioria das músicas que eu componho não são gravadas, né? Eu costumo mesmo cantar e compor para rezar, né? E eu me lembro, foi quando eu fui lançar a música, quando eu comecei a compor a canção Intimidade, que foi uma música que nós lançamos há um pouco mais de um ano, que eu gravei com o André Leite. E eu me lembro que eu tinha vindo de um encontro no interior de Minas, e lá eu tive aquele início, eu comecei a escrever, porque eu já vinha um ano com aquela passagem, eis que estou à porta e bato, Apocalipse 3:20, né, na cabeça, e eu escrevia e apagava. Quando eu cheguei naquele encontro lá no interior de Minas, e as pessoas estavam adorando, eu comecei a cantar já no gravador, e aí eu já peguei o microfone e já cantei, e cantei o início da música e o refrão. E eu tinha ido dormir em Montes Claros para pegar meu voo no outro dia, e a música falava exatamente sobre isso, né? Eis que estou à porta, eu bato, peço entrada, deixa eu cear com você, na intimidade eu te revelarei meu coração. E aí, quando eu dormi, né, que eu ia pegar o voo no outro dia, eu estava num hotel, e eu sonhei que tinha uma porta, e que Jesus cantava para mim do outro lado, e que de dentro eu tinha muito medo de abrir a porta. E eu acordei, eu tinha que pegar o voo ainda de madrugada, mas acordei desesperada porque no sonho eu cantava respondendo a Jesus, e eu não me lembrava de nada que eu tinha cantado no sonho, era belíssimo, mas eu não lembrava. Aí eu lembro que eu peguei o telefone e liguei para o Valmir Alencar, né? Eu falei, Valmir, termina para mim essa música, pelo amor de Deus, estou desesperada. Aí o Valmir ria da minha cara, e ele falou assim, Aninha, a música com certeza é uma inspiração, porém, não tem como eu terminar para você, porque o Senhor está chamando você à intimidade. E você vai ter que viver esse crescimento de intimidade para terminar de compor. Eu vou dizer outra coisa, não vai ser rápido, vai demorar, porque você vai compor isso nas filas de comunhão, nas filas de confissão, nos momentos de adoração, nos momentos de oração pessoal, chorando, rindo, você vai escrever, você vai apagar, você vai esquecer, você vai lembrar, tal. E aí, quando ele falou aquilo, eu me dispus a viver esse crescimento. E a partir dessa música, meu jeito de compor mudou. Eu tinha muito uma área de segurança no que eu ia compor. Sim. E até onde eu ia mostrar de mim. Depois dessa palavra, foi profético o que Valmir me disse. A Ana Lúcia compositora mudou. Eu passei a ser vulnerável, a ter coragem de mostrar quem eu realmente sou numa composição. E aí realmente levou muito tempo, eu levei 2 anos para terminar a composição, chorando, rindo, e do jeitinho que ele falou. E é uma das músicas, é o meu vídeo mais assistido do YouTube, a Intimidade. E os frutos, né? Porque você custa a terminar, mas você às vezes tem vontade de desistir, mas quando você vê os frutos... Quando você vê, ontem eu recebi uma placa de 100 mil do YouTube, né? E aí nós vamos fazer aqueles pegam, faz um vídeo. Aí eles pediram, faz um vídeo de unboxing, abrindo a placa, prepara um conteúdo, né, para quando a placa chegar. Aí eu falei, vou pegar os 5 vídeos mais assistidos do canal. E o mais assistido é a Intimidade. E quando eu fui olhar os comentários, muitos testemunhos de pessoas que desistiram do suicídio por causa dessa canção. A música, ela tem uma missão, ela tem algo peculiar nela, né? Quando você tem a coragem de abrir a porta e mostrar para os outros quem você é de verdade. A minha resposta para Jesus na música veio depois. Eu sei que eu não sou digna.
tão miserável meu interior, eu sinto vergonha de te receber, né? Mas eu sei que já contavas com o meu fraquejar, e tudo que eu quero é me levantar. Quer dizer, a Ana Lúcia, consagrada da comunidade Canção Nova, é essa mulher que vive um combate espiritual tremendo, enorme, também se sente miserável, também se sente pecadora, também se sente indigna, tem vergonha, e que muitas vezes precisa se levantar, né? Muitas vezes precisa se levantar, caminhar até essa porta e ter a coragem de abri-la de novo, de novo, de novo. E como essa canção mexeu com as pessoas. E desde então, eu não compus mais da mesma forma. O Valmir abriu essa porta na minha vida de compositora. Realmente ele transformou a minha forma de compor. E aí, logo depois, eu comecei a compor a Bapai, que também são músicas que vêm muito do interior. Mas essa relação hoje com o teu ministério, como é que você se sente? Você olhando para a tua missão, você olhando para a tua história? Qual é a sensação que você tem olhando para isso tudo? Eu vejo uma Ana Lúcia que no início tinha muito medo de que as pessoas achassem a Ana Lúcia veio para a Canção Nova para cantar. Então no início eu tinha até uma certa vergonha, né? Até um escondimento mesmo do meu ministério. Eu não costumava dizer às pessoas que cantavam na Canção Nova. O dia que a minha acompanhadora vocacional me viu em cima do palco cantando, ela falou, nossa, é Ana Lúcia. Ela não sabia? Não, ela não sabia, eu não falei nada para ela. Ela não sabia da minha história. Assim. Eu dava voltas, mas não contava sobre a música, né? Não, Sim Correr foi um grande, assim, um grande instrumento de Deus para mim, porque um dia ele me disse, no momento de oração, você precisa se reconciliar com a sua música. E aí eu fui viver um processo de cura com a minha história musical, né? A gente já vive um processo, eu acredito que vocês também, quando você entra na comunidade, você vive um processo de reconciliação com a sua história, de reconstrução da sua história, tudo, né? E naquele momento que o diácono assim falou comigo, eu fui viver um processo de reconciliação com a minha história musical, né? Com a Ana Lúcia, que é uma pessoa musical, que nasceu num lar musical, que tinha uma bagagem musical, né? E hoje eu vejo o quanto que Deus foi me trazendo para fora, o quanto Deus foi investindo em mim. Na Canção Nova eu tive a oportunidade de estudar, eu tive a oportunidade de fazer faculdade de música, eu tive a oportunidade de crescer, de ter treinadores vocais, de trocar experiência com outros cantores, né? Então, o quanto que eu vejo assim, nossa, como a Ana cresceu, o que Deus fez até aqui e o que Deus ainda tem para fazer, né? Eu preciso ser dócil e deixar ele fazer. Eu vejo assim também, eu olho para a história, me dá gratidão. Às vezes me dá um impressionamento de como é que eu pude, né? Aí eu vou pensando, não, é Deus que me ajudou, Deus que me trouxe, Deus que me levou por esse caminho todo. Aí às vezes me dá uma confusão, sinceramente eu fico assim, será que tem muito pela frente? Porque eu já acho que eu já tô meio velhinho. Aí depois, né? Porque eu vejo o pessoal mais jovem entrando. Depois, não tem mais isso não. Enquanto eu estiver vivo, eu vou continuar. E aí eu acho hoje que eu tô no meio do caminho, né? Se eu for morrer de velho, eu cheguei na metade. Então tô bem ainda, né? Falta muito ainda. Mas... Hoje eu tenho um privilégio, assim, meu trabalho na comunidade hoje é acompanhar aqueles que acabaram de chegar. Então, os cantores que chegam hoje na comunidade Canção Nova, existe uma equipe que os acolhe na Escola de Música Canção Nova, né? E a gente acompanha um por um, aqueles que são delegados a mim, eu os acompanho separadamente, e não só na parte técnica, mas na sua história musical também, tudo que eles fazem. Então eu vejo assim que é uma continuidade daquilo que eu fiz até aqui. Hoje eu tenho oportunidade, como eu queria, quando eu acabei de chegar na Canção Nova, que alguém me chamasse e que me acompanhasse de uma forma separada, assim, separada de todo mundo, tal, para você ter liberdade de se dizer e tal, e de ser corrigido, né, e te mostrar isso está certo, isso está errado, tal. Algumas pessoas fizeram muito isso comigo. Hoje eu tenho essa oportunidade de retribuir. A gente vê que a comunidade se transforma, que a igreja se transforma, a gente que vai se transformando, vai evoluindo, vai vendo que, poxa, no meu tempo não era assim, mas que bom, né, que hoje né, que assim, não é uma visão contrária de, já não se faz mais uma comunidade como antigamente, ao contrário, a gente vê a coisa melhorando, e eu me alegro, vejo que o quanta coisa
na minha época não funcionava como funciona bem hoje, né? E eu acho que existe mais uma receptividade mesmo do jovem vindo como ele é. E antes não era, você não está adequado pra gente? Era mais ou menos assim ainda. Sim, aquele entendeu? Temor, né? Passa na porta da casa do Padrão correndo, porque tá com aquela não, coisa. O jovem assim. chega, não, você não está se comportando, se conformando com como a gente gostaria, então você vai ficar um pouco marginalizado. E a coisa hoje não é. Hoje é, não, vem ficar com a gente, vem crescer com a gente, vem melhorar e tal, né? E isso é muito bonito. Eu achei sensacional, você falou que tem uma escola de música da comunidade Canção Nova, não sabia? Temos. Hoje eu vim da reunião, a gente estava em reunião, né? No tempo de pandemia é mais difícil. Ensina o que lá? Tem muitos instrumentos, eu ia falar todos os instrumentos. Tem muitos instrumentos, tem treinamento vocal, tem canto coral, tem teoria musical, né? E são professores da própria comunidade. Nós ensinamos, pré-pandemia, a gente tinha um número de inscrições, né? Uhum. E a gente acolhia a população com aulas presenciais, né? Sim. E durante a pandemia, a gente teve que se ajustar um pouco, então esses acompanhamentos, essas aulas, continuam, nem todas, né? Mas aqueles que conseguiram se ajustar, por videoconferência, né? Online, aulas online. Mas, se Deus quiser, logo, logo a gente está voltando com tudo por aí. Não, e eu fico impressionado. A comunidade Canção Nova, eu ouço muito falar que tem profissionais mesmo atuantes na comunidade de vida. Então tem a prima do amigo meu que é dentista, tem outra que é psicóloga, tem não sei o quê. Tem a prima do Cavalcante é dentista aqui. Exatamente, a Bárbara. Ela, maravilhosa. Mas tem outros, assim, né? Muito legal isso, né? Você vê que a comunidade tem esse perfil, né? Também tem o caso de você chegar, quando eu cheguei, me delegaram para ser produtora da rádio, na Rádio Canção Nova. Eu não sabia nem que existia produção na rádio. Até que eu me encontrasse ali, né? Não. E aí eu fui entrando naquele meio tudo, e outros profissionais, é claro, que já estavam trabalhando, e nos ensinavam, né? Nós estávamos acabando de chegar, e você tinha que fazer tudo, até diretora de rádio, aquela coisa de aqueles módulos de transmissão enormes, assim, em retransmissoras, até isso eu já tive que fazer. E você tem que se virar nos 30, vai cuidar das coisas, vai fazer programação, vai fazer gravação, edição. E eu vejo quanto que Deus me preparou no tempo de rádio para que hoje eu fosse a ministra de música que eu sou. Porque hoje não é só você pegar o microfone e cantar, hoje existe um universo, né? E o rádio prefigurou isso na minha vida. Mas Deus gosta muito de engrossar o nosso casco para poder a gente servir melhor, né? Então a gente passa por um monte de coisa na vida, depois a gente fica pensando qual foi o sentido. É verdade. A gente está aqui hoje bem, né? Pronto, cada vez melhor, né? E eu quero te dizer uma coisa, eu tô contente de ter te conhecido, porque... Sério? Agora tem que ser ao vivo, a gente tem que vir aqui, trocar um café. Na próxima eu parto para ir, pra gente fazer um ao vivo. Você se sinta convidado. Já convidei o André, você se sinta convidado também. Poxa, eu vou fazer isso então, eu em breve vou pro Rio, se a gente tiver um dia a mais ou 2, a gente faz isso. Porque venham tomar um café comigo, já tem um piano aqui te esperando. Olha, vamos gravar então, hein? Vamos compor uma junto. Opa! Bora! Legal. Já falei com o Cavalcante esse ano, eu tô com alguns projetos, assim, esse ano eu quero fazer algo com o Cavalcante, gravar algo com o Cavalcante. Eu também quero fazer um negócio com ele. Sou muito fã. Mas eu sou mesmo. Mas legal, Lamas. Obrigado por ter aceito o convite e por essa conversa tão boa. E espero te encontrar em breve. Tá bom, fica o convite para o café, aqui em Cachoeira Paulista, venha. Deus abençoe você e manda um abraço a todo mundo, para o Christian e o pessoal daí da comunidade. Faça um programa com o Christian, estou encomendando aqui, próximo. Não, já pronto, já vou marcar. Fazer. Fala com ele que eu quero marcar com ele. Tá bom, vou te passar o contato dele. Valeu. Obrigado pelo convite, viu? Obrigado um beijo você. no coração, Deus Beijão. abençoe.